No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivem com diabetes. A doença é fácil de ser controlada, mas precisa de muitos cuidados com alimentação, atividades físicas. A gente vai conhecer agora o Diogo, que se adaptou bem a essa rotina. Ele tem apenas 7 anos, mas parece gente grande quando se trata de cuidar da diabetes. Esse é o Diogo. O menino de apenas 7 anos é muito dedicado nas aulas. A concentração é enorme em cada palavra escrita. Mas na hora de brincar, lá está ele no meio da bagunça. Mas nada que atrapalhe os estudos. Gosto de estudar, quero aprender a ler, fazer um monte de coisa. Gosto de ler, gosto de escrever muito. E entre uma pedalada e outra, uma parada para uma furadinha no dedo. Diogo tem diabetes, mas ele lida muito bem com esse detalhe. Eu consigo cuidar bem, consigo controlar minha diabetes, sem mexer na minha bomba. Eu consigo mexer na minha bomba de insulina, mexo no meu monitor quando tem que corrigir o carboidrato. E depois de gastar a energia, é hora do lanche. Pãozinho integral, frutas e tudo mais preparado com carinho pela mãe Viviane. A jornalista descobriu a doença do filho há 3 anos e conta que foi difícil ver os sintomas aparecerem em poucos dias e o diagnóstico em menos de uma semana. Ele começou a apresentar os sintomas de muita sede, fazendo muito xixi e teve um pouquinho de perda de peso. Aí fizemos os exames, né, de sangue mais específicos e aí realmente a gente teve o diagnóstico, seu filho tem a diabetes tipo 1. Apesar do susto, a doença não atrapalha em nada a vida de Diogo. Ele carrega um aparelho que é controlado por um dispositivo externo e vai mandando aos poucos insulina para o corpo. A forma com que ele vive com a situação emociona as professoras, que ensinam e aprendem com ele todos os dias. É uma criança que está a par do que ele pode fazer, do que ele pode comer. Então a nossa preocupação é até onde ele pode chegar. E ele, às vezes, ele fala pra gente, não, professora, pode ficar sossegada que eu sei o que eu posso comer, o que eu posso fazer. Ele é uma criança muito alegre, muito participativa em tudo. E ele nos ensina a cada dia que, na verdade, os pequenos problemas da vida não são nada, né? Perto do que ele vive, das limitações que ele tem. Então é muito emocionante vê-lo falando da escola com carinho, dos amigos. E assim, com muito carinho dos colegas, professores e, é claro, da família, Diogo vai levando uma vida de criança, como qualquer outra. O amor que recebe é tão grande que faz o pequeno querer ajudar outras crianças também. Eu ajudaria se elas tivessem alguma dúvida, que não sabe mexer alguma coisa na bomba. Eu ajudaria falando alguma coisa, explicando para ajudar, adiantar a pessoa, ajudar para fazer. Sempre falo para ele, você não é diferente de ninguém. A diabetes não limita, ele, pelo contrário, ele só me dá alegria, né? Teve tantas internações e foi o primeiro a ser alfabetizado na classe. Então, assim, ele mostra pra gente que tudo é possível, é só você querer. Então, essa força que vem dele é o que eu quero que ele tenha para a vida inteira, se cuidar, né? E sempre tudo com muito amor. E para falar um pouco mais sobre essa doença que atinge tantos brasileiros, estamos recebendo aqui no estúdio da VTV a farmacêutica Mariana Petrini. Mariana, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da VTV. Obrigada. Queria começar te perguntando que muita gente pode não saber o que é a diabetes. Diabetes é uma doença crônica, né, que faz com que tenha um aumento da taxa de glicose, que é o açúcar no sangue, né? E isso pode ocorrer por uma deficiência na produção ou a falta da produção de insulina, que é um hormônio que faz o controle do açúcar no sangue. Tá, é genético, não? Pode ter a ser ver, pode genético, pode ser hereditário, sim. Certo. E quais os tipos? Existem vários tipos de diabetes, né? Existem basicamente 3 tipos, né? A diabetes do tipo 1 é a diabetes onde o sistema imunológico faz com que não tenha a produção da insulina, que é a que faz o controle. Então, a pessoa tem que fazer uma terapia, né, com insulina, né? Um controle. né? E normalmente é descoberto na infância ou na adolescência. Porque já nasce com esse tipo já ou nasce não? com Já isso, nasce. que é uma doença autoimune. Certo. Tá? E tem a diabetes do tipo 2, que há uma diminuição da ação da insulina ou uma resistência da ação da insulina. E isso ocorre na vida adulta, normalmente, depois dos 45 anos.
e pode ser por um fator hereditário ou obesidade, sedentarismo, e a alimentação também pode ocasionar o diabetes, né, do tipo 2. E o diabetes gestacional, que normalmente é na gestação, e por devidos a alguns controles hormonais, a mulher adquire o diabetes, mas pode cessar depois do parto, no caso. Não necessariamente a mulher que tenha diabetes gestacional Vai precisa ter. continuar com a doença. Provavelmente não é sempre. Tá. Que continua. E como que a pessoa descobre que tem diabetes? Qual o meio? É o exame? Existem o exame de sangue, né? E também existem os exames de glicemia, que é furando o dedo. E então a pessoa pode, né, tem que procurar um médico para ele poder fazer o diagnóstico correto. E tem alguns sintomas também. A gente viu aí na reportagem, no Sim. caso do Diogo, ele urinava muito. Existe, Sim, então, esses sintomas normalmente também? os principais são urinar muito, dar muita sede, desânimo, cansaço, também fome. E dependendo do tipo de diabetes, a pessoa emagrece, que no caso do tipo 1 tem uma perda de peso. Certo. E de quanto em quanto tempo seria o ideal fazer esse exame para quem nunca teve caso na família? O ideal é de ano em ano, né? Fazer exames, né? Principalmente depois dos 40 anos, é o ideal. E quando tem casos na família? 6 em 6 meses é bom, né? Fazer os exames, né, corretos. E descobrindo que tem o diabetes, qual o primeiro procedimento que a pessoa deve fazer? Procurar o médico vai escolher a melhor terapia, né, medicamentosa, que se baseia, então, em 3 pilares, né? Que é a terapia medicamentosa, o médico que vai escolher, pode ser medicamentos via oral ou insulina. A atividade física, que é muito importante, e a orientação, a alimentação saudável, A parte né? nutricional, Evitar doce, gordura, carboidrato, tem que ter um controle bem rígido para o diabético viver bem. Então, tem como o diabético viver bem fazendo o controle, né, da glicemia, para não ter problemas, complicações futuros. Inclusive com muitos produtos que já existem no mercado também, que são direcionados aos diabéticos, né? Isso, existem hoje em dia uma gama enorme de produtos diet, que são sem adição de açúcar, né? Desde doces até salgados, sem açúcar, bolacha. Então, você encontra uma gama enorme de doces, né? Claro que tem que ter um controle, não pode exagerar, porque diet também pode conter gordura, que também não é bom. Então, tem que ter uma certa restrição. Tá bom, Mariana, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Obrigada. VTV, pelos seus esclarecimentos.